Oi, gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal. Esse vídeo vai ser um vlog, na verdade, do final de semana, mas ao mesmo tempo que eu vou produzindo aqui, a gente vai conversando, a gente vai se conhecendo melhor. Pra quem não me conhece aqui do canal, eu sou a Thaisa. Eu larguei o banco em julho para viver apenas da confeitaria. Eu tenho um delivery aqui na minha casa e também trabalho com brigadeiros para festa. Então, esse final de semana, especificamente, eu vou focar aqui nos brigadeiros de festa. Eu tenho um total de 300 doces para amanhã. Não sei se eu falei, mas hoje é sexta-feira. Uma entrega é para amanhã às 10 da manhã, às 11, e a outra pode ser até o final da tarde, porque na verdade a cliente vai precisar dos docinhos para domingo de manhã. Então é um pouco mais tranquilo. E daí eu vou trazer vocês aqui pra gente ir fazendo essa encomenda juntos, conforme vai dando. E também a gente vai conversando, vai se conhecendo melhor, tá bom? Então, se você quer, esse vídeo eu já falo pra vocês que vai ser um vídeo longo, né? Pra vocês, a gente conversando mesmo, se conhecendo, tá certo? Então, vem comigo pra fazer essa produção de brigadeiros. E aí, gente, eu fiz o pedido dos meus leite condensado, creme de leite, porque eu tenho bem pouco aqui. Então vai chegar daqui uma horinha mais ou menos. Então, enquanto isso, eu já vou fazendo os brigadeiros conforme eu tenho aqui ingrediente, né? Vou começar com o brigadeiro branco mesmo, que é o brigadeiro de leite condensado, que eu utilizo para fazer o casadinho, né? Então, eu vou utilizar um leite condensado e um creme de leite, que é o brigadeiro básico, o brigadeiro branco, e vou utilizar aqui na minha produção, tá certo? E aí vocês vão fazendo aqui comigo. Contando um pouquinho, gente, de como eu comecei na confeitaria. Em 2021, na pandemia, aconteceram várias coisas. Então, eu me separei e eu estava grávida do meu filho. Eu tenho 3 filhos, o Arthur, o Lucas e o Dudu. E eu estava grávida do Dudu, que é o meu caçula. E a gente decidiu se separar. Nisso, eu estava trabalhando no banco. Eu trabalhei no banco até julho desse ano. Então, deu um total, contando um ano de estágio, 11 anos de banco. E na pandemia, por conta da minha gestação, quando eu descobri que eu estava grávida, o banco me afastou por ter me tornado grupo de risco, né? Então, eles me afastaram e eu fui morar em um apartamento pequenininho mesmo, mais próximo aqui da minha mãe. E eu sempre fui muito ativa, assim, de, sabe, sempre ter que estar fazendo alguma coisa. E aí, quando eu fui morar no apartamento, eu comecei a ver algumas fontes de renda que eu poderia ter para ganhar mais, né? Porque o meu salário do banco ali estaria ok, né? Eu estaria ganhando normalmente, mesmo afastada da pandemia. Mas eu fiquei receosa, porque eu comecei a pagar aluguel, comecei a ter as contas básicas de água, luz, que eu nunca tinha me preocupado com isso quando eu estava casada, né? Então eu fui procurar a respeito de renda extra. E daí eu encontrei aqui no YouTube o canal da Cris Doces, né? Que não sei se vocês conhecem, vão saber quem é, mas ela tinha um canal onde ela mostrava as vendas dela de brigadeiros na rua. E eu achei muito interessante essa forma, né? Só que aquilo vem na nossa cabeça, nossa, mas será que eu vou fazer um brigadeiro gostoso? Nunca fiz brigadeiro na vida. E daí eu fui fazer a receita e ficou muito bom. E eu tenho a minha cunhada, que ela é professora de confeitaria. Então, antes de tudo, eu falei, ó, prova aí esse brigadeiro, vê se tá bom, se tá no ponto, tudo certinho. E ela falou, nossa, tá muito gostoso, vai dar tudo certo. Contei pra ela, né, qual que eram meus planos de realmente vender os brigadeiros no comércio. E ela falou que iria dar muito certo, que tava muito bom. E aí vem a segunda etapa, né, que é a vergonha de sair para vender. Então, conversei com a minha mãe, conversei com meu irmão e todo mundo falou, ok, né? E eu comecei a sair para vender no comércio. Posso até depois fazer um vídeo mais detalhado sobre isso. E assim, o meu primeiro dia, gente, eu vendi tudo. Eu tinha feito 16 caixinhas, que era uma caixinha de plástico com 4 brigadeiros e eu vendia R$ 10. Deu meia hora, eu vendia as 16 caixinhas, que era o que cabia no acrílico. E eu fiquei muito feliz. E desde esse primeiro dia eu já comecei a fazer clientes. Então eu podia ir só 2 vezes por semana, porque quando eu tinha alguém para ficar com os meus filhos, até porque a gente tava na pandemia, não tinha escola, né, tava tudo fechado. E o comércio estava funcionando, mas estava naquela época lá do lockdown. E só tinha 2 vezes por semana que tinha uma pessoa que ficava pra mim com os meus filhos. Então, era os dias que eu podia sair. E eu fui fazendo uma clientela muito legal, muito, muito legal. Então, eu saía sempre na terça e na sexta pra vender os doces. E assim, gente, eu comecei a ganhar nessas 2 vezes por semana, em questão de salário, tá? Porque o banco não é só salário, tem os benefícios, vale alimentação, plano de saúde, tudo isso. Mas falando de salário, eu comecei a tirar mais do que o que eu tirava no banco. Então, eu, no primeiro dia vendi 16, depois eu dobrei, daí vendi em uma hora tudo, e daí dobrei. Eu sei que quando eu tive filho, assim, que eu parei, eu tava vendendo em torno de 60 caixinhas por dia, né? Mas aí era um pouquinho mais demorado, aí eu demorava umas 3 horas pra vender tudo. Mas tava dando muito certo. Então eu tive o meu filho, né? Ganhei o neném e retornei a vender ainda no comércio. Quando deu ali 6 meses da minha licença maternidade, voltei pro banco, né? Que era o período que eu tinha ali que eu tinha que voltar.
eu voltei e não consegui mais conciliar com os horários de levar os doces no comércio. E muitos clientes, que eram meus clientes do comércio, viraram meus clientes de encomenda. Então eu continuei fazendo as encomendas, né, pra festa. Eu consegui ir postando bastante coisa no Instagram, movimentei bastante. Então fui adquirindo bastante clientes através do meu Instagram, das redes sociais e também indicação. Então foi muito importante pra mim esse meu retorno, porque eu vi que era pra continuar, que não foi só uma renda extra, mas que dava pra manter trabalhando com os doces, conciliando o banco e os doces. E aí, passado aí algum tempo, né, a gente tá em 2025, então passado aí uns 2 anos, eu fiz o delivery do iFood, porque não é todos os finais de semana que eu tinha encomenda. Até porque aqui na minha confeitaria, eu prefiro trabalhar com produtos de qualidade. E a gente sabe que produtos de qualidade tem um custo. Então, os meus doces não são os doces mais baratos de Londrina, né? Então, você encontra doces com valor menor, mas é outro tipo de brigadeiro, né? Outros ingredientes e tudo mais. Então, aqui não são todos os finais de semana que a gente tem encomenda. E eu comecei a trabalhar com delivery no iFood. E depois de muito bater cabeça, muito apanhar mesmo com a plataforma, começou a engrenar o iFood, começou a engrenar. E a ponto de eu não, de repente, pensar em sair do banco para viver apenas do meu delivery. E de certa forma também pensando na minha família, porque os meus filhos ficavam integral na escola, então mal eu conseguia ficar com eles em casa. Depois chegava no final de semana, eu tinha que dividir, entre aspas, eles com o meu ex-marido, porque ele é muito presente na nossa vida, dos nossos filhos, né? Então, eu comecei a colocar tudo isso na ponta do lápis, comecei a pensar na possibilidade. E aí, passado agora esse ano, o Espírito Santo começou a falar muito forte no meu coração a respeito do meu trabalho, né? Porque, claro, tem muitas coisas, nenhum lugar é 100%. Mas ele começou a falar que ali não era mais pra eu ficar, né? Naquele lugar, no banco. Que ali já não era mais pra mim, né? E eu penso que se deu tão certo com os doces, com certeza foi um dom, assim, que Deus me deu. Que lá atrás, em 2021, ele sabia que ia ser importante. Nada eu falo que é por acaso, né? Tudo eu penso que é Deus que faz a nossa vida. Ele já desenhou a nossa vida antes mesmo da gente nascer, né? Então, eu optei, né, depois de muito pensar e arriscar, porque eu sou uma pessoa que arrisca muito, sabe? Ainda mais quando você tem filhos, quando você tem uma família que depende de você. Mas eu dei esse passo de fé. E confesso, gente, que empreender é tão fácil não, né? A gente, principalmente em casa, a gente precisa se organizar com os horários, a gente precisa saber que o horário de trabalho não é o horário da gente fazer as coisas em casa, porque a gente quer limpar, a gente quer organizar, mas a gente precisa focar no nosso trabalho. Confesso que isso tem sido bem difícil pra mim, né? Separar, né, questão de horário e tudo mais. E a gente não tem uma renda fixa, né? Porque quando a gente é registrado, a gente sabe quanto que a gente vai receber no final do mês, né? Que a gente vai ter ali o nosso auxílio e tudo mais. Então, eu acredito que seja mais essa dificuldade que eu tô tendo, assim, em questão de empreendedorismo. Mas, gente, faz 2 meses que eu saí do banco, né? Então, não sei. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Mas eu tô feliz. Tô feliz de estar trabalhando em casa, de estar mais perto dos meus filhos. Posso dedicar um tempo a mais também nas minhas produções. Posso atender um pouco mais de cliente, né? Que antes eu ficava limitada, não podia atender cliente durante a semana, porque precisava trabalhar. Então, assim, de certa forma, eu até penso que foi a melhor decisão, né? E, não sei, vamos ver o que o futuro reserva aí pra nós. E eu tô aqui, gente, ó, enquanto eu tô falando com vocês, nem sei se vai ter alguém assistindo esse vídeo, porque a pessoa aqui fala. Já cheguei no ponto do brigadeiro, que é aqui, ó. Quando a gente passa a espátula no meio do docinho e ele não se junta. Aí agora eu vou colocar a massa num plástico filme e vou deixar ela esfriando, tá? Pra chegar no ponto certinho. Aí aqui, gente, eu passo um desmoldante pra não grudar. Tem gente que fala assim, ah, mas tá no ponto certo, não gruda. Eu não arrisco. Passa um pouquinho de desmoldante. E vou despejar a massa do brigadeiro. Nossa, gente, aqui na minha cidade tá tão calor, e agora começou uma chuva. Certeza que vai dar alguma tempestade, porque quando tá muito calor e chove, acaba vindo chuva muito forte, né? Muito estrago, na verdade, acaba dando. Tomara que não seja o caso. Também que tá chegando minhas coisas do mercado, né? E aí, se chover, vai atrasar mais. Então, a primeira massinha está pronta, de brigadeiro. Só fechar aqui, só embalar agora, pra não criar nenhuma película, né? A massa em contato com o ar. Então, fechou aqui. E eu já trago vocês pra gente continuar a produção. Vou mostrar pra vocês, tá? O passo a passo aqui de como vai ser hoje. Gente do céu, aqui tá uma chuva que eu não vou nem conseguir abrir direito, ó, porque tá pra cá a chuva. Mas olha que vendaval. Oi, gente, e eu tava dando risada aqui sozinha. Por quê? A janela aqui, eu fechei a cortina, né? Porque eu fiquei com vergonha, porque tá calor aqui. Tá chovendo, mas tá calor. E daí eu falei assim, eu não vou deixar a janela aberta, porque se passar alguém aqui na frente de casa, vai achar que eu tô falando sozinha, né? Vai achar que eu tô louca. Aí eu pensei, gente, eu tô falando sozinha, tô falando pra câmera. Então assim, se tiver alguém aí, ainda, comenta aqui embaixo.
que eu não tô ficando louca, que eu não tô falando sozinha, que tem alguém aqui comigo conversando. Gente do céu, ai meu Deus. Mas faz parte, né, gente? Eu falo assim, eu acho que o YouTube vai ser minha terapia, porque eu fico tanto tempo aqui sozinha, sabe? Uma hora, quando as crianças não estão aqui, principalmente, eu fico tão sozinha. Daí aqui eu vou conversando com vocês. Então, se alguém estiver assistindo esse vídeo, né, deixa aqui um comentário falando que eu não tô sozinha, por favor. Agora eu vou começar a massa de chocolate. Daí eu coloco assim no pote, a massa, ó, o chocolate em pó, pra ficar mais fácil, né, do que ficar toda hora virando aquele saco aqui de chocolate. Aí o meu brigadeiro, não sei se tem, eu acho que não tem receita aqui no canal, mas é bem facinho, gente. É o brigadeiro, vai um leite condensado. Eu tô gostando do piracanjuba, porque esse que eu comprei, ele tá vindo de 6%. Me parece que teve uma mudança, enfim, mas pra mim tá dando tudo certo, gente. O ponto, não tá açucarando o brigadeiro, tá tudo ok até agora. Então, continuei usando o piracanjuba. Aí eu coloco um leite condensado e 50 gramas de chocolate 50%, tá? Eu gosto de usar o chocolate da Melkin, porque ele tem menos cristais de açúcar do que o da Cical. Eu tô aqui com a colherzinha, que não é bem uma colher, é um garfo de salada, mas serviu, que tava aqui do lado da lava-louça. Mas serviu. Eu coloquei 3 colheres, tá? Deu 52 gramas, passou um pouquinho, mas não tem problema. Então, se caso tiver alguém que vai fazer alguma receita de brigadeiro, algo assim, não tem balanço, um leite condensado, 3 colheres de chocolate em pó 50%, aí mistura bem na panela pra dissolver e depois não ficar nenhum gruminho de chocolate, acrescenta o creme de leite e vai mexendo até o brigadeiro desgrudar do fundo da panela, igual o ponto que eu mostrei pra vocês agora há pouco, que você passa a espátula, fica um caminho, né, ali, que é o ponto Moisés, que a gente chama, né, que é uma referência lá à história de Moisés, do Mar Vermelho. E é isso, gente. Vamos lá, vamos fazer esse brigadeiro. E me conta, eu queria saber também, né, de vocês, como que vocês começaram na confeitaria? Qual que é a maior dificuldade para vocês em relação ao empreendedorismo? Se vocês me dão alguma dica, né, eu que tô começando agora a empreender, se vocês têm alguma dica, assim, que deu certo para vocês, que virou a chave, né, e pra gente trocando essa ideia, eu acho que vai ser bem legal. Estamos na produção, gente, ó, saiu brigadeirão de chocolate no delivery e brigadeiro de colher também. Gente, tô montando aqui na caixa os primeiros docinhos. A cliente pediu no tema da Barbie, não sei se dá pra ver aqui, ó, e do Pac-Man. Ela tem uma ótica, uma cliente nova, ela tem uma ótica e pediu docinhos para o Dia das Crianças. Eu sei que ali vai ser quem vai fazer o... E por quê? Aquele é o que você escolhe e por quê? Mas tratando é muito difícil realmente a exposição, vamos de alguma forma. Eu tenho uma pequena estratégia de também naquele café emocional daquela lá. Eu acho que ajuda. Do meu lado passou um perrenguezinho na prova passada, vou voltar nisso. Olha, sendo muito honesto, eu acho que isso deu uma sambada na última prova. Eu não queria questionar porque eu posso pegar com a minha língua e ela pode dar uma invertida. Se eu tivesse que escolher alguém, eu também escolheria. Ele também teve um valor baixo no começo. Não, quem que eu posso escolher? Nossa, eu escolhi... Notícias. Eu escolho... Vai, a minha eu não vim cantar as minhas. E eu tenho uma relação legal com o sabe, com a vida, que conversa bastante. Minhas, eu acho que são um pouco sentimentais. Eu pensei, não escolhemos. Como, né? Aqui na situação, concorda. Por quê? Porque eu acho que só tem gente lá em cima, de nível técnico, mas vamos ver quem sai melhor. Pode ser bacana a escolha do Tony, tem uma idade pra gente parecida, vai ser um duelo bacana, legal de se ver. Luiz e Marina se enfrentam. Tá com medo? Eu fico um pouco receosa, sim, chefe, porque a Marina, de pessoa, enfim, tem uma técnica diferente, e eu gosto mais dela, não queria nem enfrentar ela agora. Marina, você tem uma chefe? Sim, chefe, eu acho que Oi, gente, bom dia. Hoje é sábado. O primeiro cento está finalizado. E aí, para quem tem curiosidade, o brigadeiro, o meu cento é R$200. Casadinho também, que entra nos brigadeiros tradicionais. O leite ninho com Nutella, 280. E o copinho, esse aqui é um copinho de brigadeiro e cereja, esse é 380 o cento, tá? Então, tô mostrando pra vocês que o primeiro está finalizado. Prontinho, gente, encomenda finalizada. Então, esse aqui eu já mostrei pra vocês, né? Aqui a gente tem o brigadeiro de nozes com doce de leite, que é sensacional. E nesse cento aqui, ela pediu o brigadeiro tradicional, o beijinho, paçoca com Nutella e casadinho. Gente do céu, pensa numa pessoa que está cansada, acabada. E agora é sábado, 4 horas da tarde, tomei um banho para restaurar minha dignidade. E aqui não para, né, gente? Eu vou agora fazer um lanchinho para as crianças, para mim, pra gente comer.
Vou organizar a casa, a cozinha e vou fazer recheio para abrir o delivery, porque o delivery está fechado. Gente, isso aqui é uma slime que eles conseguiram, meus filhos, jogar em cima da porta. E é isso, gente. E daí eu vou mostrando pra vocês. Eu não consegui gravar 100% da produção desse final de semana, porque assim, chega um momento que fica uma loucura e vai e corre pra poder entregar tudo no prazo certinho, né? Gente, ó, saindo o primeiro pedido do dia, esse cliente aqui é o 5º pedido dele na loja, tá vendo? E ele pediu um 2 amores de colher, 2 unidades, do pequeno. Então, vou montar aqui pra vocês. Ó, gente, então, o cliente pediu os 2 amores de colher. Eu mando assim no potinho de 145 ml, tá? Eu já deixo os recheios na manga de confeitar, já prontinho. E hoje, como tá bem frio aqui na minha cidade, eu vou esquentar. No calor, eu mando ele geladinho, mas hoje, como tá frio, eu vou mandar ele bem quentinho. Ó, gente, já aqueci, então, no micro-ondas, tá vendo? Aí, agora eu vou finalizar decorando com um granulado, que eu uso esse aqui, ó, o Flakes. Que ele é um granulado ao leite, de chocolate belga. E eu coloco só um pouquinho, assim, pra decorar. Gente, isso aqui, no frio, uma delícia, né? Quem não gosta? Vou colocar a tampinha. E vou finalizar aqui, passando o meu carimbo. Gente, esse carimbo aqui, vocês compram bem baratinho na Shopee, tá? Ó, carimbei. Vou colocar, então, os nossos brigadeiros de colher. Vou fechar aqui. O pedido saindo agora vai ser 2 bombons de morango aberto grande e uma mini porção de brigadeiro de leite ninho. Esse aqui, gente, o cliente pediu 2 bombons de morango aberto. Ah, vocês viram, né? Que é o tamanho grande, é o tamanho de 250 ml. Aí aqui, pra decorar, vocês já sabem, granulado. Opa, granulado. Pra decorar. E aqui, esse daqui é a mini porção de brigadeiro, tá? De colher. Aí eu vou decorar com leite ninho em cima. Pedido finalizado, gente. Só esperar o motoboy vir retirar agora. Gente, eu não reparei ali que eram 2 mini porções de brigadeiro de ninho. Então, eu vou fazer mais uma aqui rapidinho, que eu já coloquei que o pedido tá pronto, apesar que hoje tá demorando bastante pra achar motoboy, por causa da chuva, né? Quando tá chuva forte aqui, dificilmente acha motoboy assim rápido. Aí é sempre assim, gente, eu monto o pedido e eu revejo milhões de vezes pra ver se eu não tô esquecendo nada. Às vezes o cliente pede colherzinha, né? E uma dessa que você esquece, por bobagem, você ganha uma avaliação negativa. E aí, se vocês estiverem escutando algum barulho de fundo, gente, é minha lava-louça. Ela tava... Como eu lavo bastante coisa da confeitaria nela, ela tava, assim, não tava lavando certinho as coisas, sabe? Daí eu esvaziei ela e tô deixando ela lavar sozinha, agora sem nada dentro, né? Dei uma esfregadinha nela com sifre e
Gente, ó, finalizado esse aqui. Vou só incluir ele no pedido, ó, tá bem fechadinho. Sempre confiro, pra ter certeza que ele não vai abrir no transporte. Não tem nenhum problema de entrega depois. Pronto, gente, agora pedido pronto. Oh, meu Deus, acontece, né? Pronto, gente, resolvido. Mais um pedido saindo aqui, gente. Esse aqui é aquele que a gente fez, tá aguardando achar o motoboy. E agora chegou um aqui, que é um copo do brownie e morangos e um bombom de morango aberto grande, tá? Então, vamos lá, vamos aceitar o pedido. Uma camadinha de chocolate. Esse creme aqui, gente, tem no canal, tá? A receita de como eu faço ele. Vamos colocar os brownies. Brownie picadinho, né? Os pedacinhos de brownie. E esse copo aqui também, gente, ele vai com morango, tá? Aqui a gente monta tudo na hora, tá? Que é pro morango, por exemplo, não soltar água. Então, a gente deixa eles tudo montadinho assim na hora, tá bom? Então, nossos produtos vai sempre fresquinho. Esses produtos que tem morango, né, que tem fruta, difícil deixar pronto, porque eles vão soltando água, né? Daí não fica legal. Granuladinho pra decorar. Um brownie de coração do morango pra decorar. Eu vou colocar a tampinha aqui. Essa é a tampa bolha, né, do copo. E assim ficou o nosso copo duo, tá? Bem generoso. Aí, no mesmo pedido, a cliente pediu um bombom aberto de morango grande, que daí veio o creme de leite ninho. Esse creme, ele é bem suave, tá, gente? Nada enjoativo. Vou pôr um pouquinho mais do creme. Aquela manga acabou. Eu peguei essa aqui pra complementar. Aí, aqui vai o moranguinho picadinho. Peguei um pouquinho mais de morango. Vou acrescentar aqui. Aqui vai bastante morango. Dá uma apertadinha aqui. Creme de chocolate. Decoração. Um granuladinho. Aí, gente, o outro pedido da outra cliente tá aqui. Como eu não tenho a... Como eu não tenho a impressora ainda, eu vou marcar com a caneta pra saber de qual que é qual cliente. Então, o anterior é o 7652. 7652. Essas canetas aqui é de Bob Good. Peguei uma rosinha do meu filho. Agora tô usando aqui na loja. Aí, quando é copo, gente, o que eu costumo fazer, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. O copo, eu sempre passo um plástico filme, por mais que aqui veda bem, na hora que o motoboy leva, é complicado, né? Porque às vezes cai, tomba dentro da bag, então corre o risco de abrir a tampa. Então, eu sempre passo um plástico filme. Ai, Thaisa, não é bonito. Eu também não acho bonito passar plástico filme. Mas, assim, é o que funciona aqui, tá? Se não fizer dessa forma, já tive problema. Ele não chega inteiro. Tá? Então, infelizmente, tem que ser assim. E a dica pro seu plástico filme, ele abrir bem certinho, você não ficar passando raiva na hora de procurar aqui a pontinha dele, vocês deixam o plástico filme na geladeira, tá? Aí, facilmente, vocês vão conseguir achar a pontinha dele. Aí, feito isso, né, a gente vai ajeitar aqui o plastiquinho. Então, esse aqui é o pedido da minha cliente. Eu vou pegar agora um porta-copo, esse de papelão. Eu tô pensando, gente, em montar uma lojinha da Shopee, com um link prontinho aqui pra vocês comprarem direto dos vendedores que eu compro. Porque vocês conseguem um preço melhor, tô sempre garimpando, né? E eles entregam super rápido, tá? E é bem baratinho isso aqui, gente, de papelão. Isso aqui vai salvar a vida de quem envia vende copo da felicidade. Aí, se vocês acharem legal essa questão da lojinha, né? Quiser deixar aqui no comentário, daí eu faço uma lojinha pra vocês, tá? Aí, agora é só colocar aqui no saco craft. Copinho e aqui do lado o bombom de morango. Ficou bem certinho. Agora é fechar aqui o saquinho. Fechou e vou anotar o número do pedido. Esse é o
8, 7, 17. Vou deixar os 2 pedidos na geladeira, porque tá demorando pra achar motoboy, pra ficar bem geladinho na casa do cliente. Um pedido agendado, e eu tô com um pouco recheio de chocolate, né? Tô bem no finalzinho. Então eu já vou deixar ele preparado, pra não ter que fazer nenhum tipo de cancelamento, tá? Então já vou deixar certinho esse pedido pronto. Gente, foi no cheiro aqui, hein? Deu, mas olha, quase que não deu. Deixa eu bem espalhadinho aqui. Decoração. Aí os 3 pedidos que estavam agendados estão prontinhos também. Aí já vou deixar na geladeira pra hora que der o horário da entrega, né? Já estar prontinho.